Aqui é o professor Flávio Coutinho e essa é uma aula que compõe o curso de Desenvolvimento de Jogos Digitais lá do Cefet-MG. Nessa aula a gente vai falar uma introdução sobre o desenvolvimento de jogos, sobre a história da indústria. Vamos falar também sobre algumas plataformas para as quais podemos desenvolver os jogos e uma nomenclatura, uma ontologia para a gente poder discutir os diferentes gêneros de jogos. Esses slides são baseados no material do professor Luiz Chamovix, da UFMG. O que a gente precisa saber sobre a história da indústria de jogos? Bom, é importante a gente saber como é que a gente chegou até aqui. Além disso, quem começou, quem foram os pioneiros do desenvolvimento de jogos, por que eles fizeram isso, o que deu certo, o que deu errado. Então é importante a gente entender um pouquinho de história para a gente conseguir entender a situação que a gente está hoje. Desde o século XIX, lá dos anos 1800 e alguma coisa, já existia um tipo de jogo que não era digital, claro, chamava Bagatelle, que era um jogo mecânico, muito semelhante ao que a gente conhece hoje como pinball. Tinha uma bolinha, e aí a gente arremessava essa bolinha com força, e essa bolinha tinha que passar por alguns lugares e evitar outros. E aí você ia fazendo ponto, mas novamente era tudo mecânico, né? Isso é muito antes da era digital. No início do século XX, na década de 30, criaram o Wiffle, e ele era um jogo semelhante, mas com a diferença de que ele era operado com moedas já. E uma outra inovação também é que em vez de ter um taco para poder arremessar a bola, era um plunger, que é um negócio que a gente puxa e aí tem uma mola e aí ele pega e dá uma isolada na bolinha para iniciar a partida. Nessa época ainda não tinha os flippers, que são aquelas manetinhas que você fica apertando de um lado e do outro para evitar que a bola caia lá no buraco do centro. Também não existia contagem de pontos, porque era uma coisa muito complicada de se fazer, dado que não existia nada digital ainda. E esses caras foram considerados jogos de azar, chegando a ser proibidos nos Estados Unidos. Em 1947, criaram o Humpty Dumpty, que foi um pinball muito parecido com o que a gente tem hoje, inclusive com os flippers para poder evitar que a bolinha caísse. Com essa alteração, o pessoal já começou a aceitar melhor, porque a sua habilidade com os flippers poderia fazer diferença. Quando não tinha os flippers, a habilidade não garantia praticamente nada, porque a bolinha não tinha como controlar o que ela fazia. Então, por isso era considerado um jogo de azar. E a partir desse cara começaram a surgir outros semelhantes. Nas décadas de 50 e 60 surgiram os primeiros computadores, só que eles estavam concentrados em universidades e nos militares. Aí apenas alguns estudantes, programadores, professores e pesquisadores tinham acesso a esses computadores. E além de usar esses computadores para as coisas que o pessoal precisava, eles também começaram a explorar como que os computadores poderiam ser utilizados para jogos. Em 1952, usando o computador EDSAC, o pessoal criou um jogo da velha, por exemplo, com um monitor extremamente baixa resolução, mas funcionava. Em 1958, outros pesquisadores também usaram o monitor de um osciloscópio conectado a um computador analógico para poder fazer o Tennis for Two, que era um joguinho de tênis. Um pouco mais tarde, no início da década de 60, o pessoal criou o Space War, que era um jogo parecido com o que veio mais para frente, que chamava Asteroids. Esse jogo foi feito por um computador que chamava PDP-11. Demorou 6 meses para ser feito e teve 200 horas de programação. Se a gente for olhar a linha do tempo dos jogos digitais, a gente pode voltar lá na década de 70 e falar dos arcades ou dos fliperamas. Aí na década de 80 a gente já teve a criação de consoles, que são aparelhos criados especificamente para poder jogar. Aí no final dos anos 80, na década de 90, começaram a surgir os videogames portáteis. Na década de 90, os videogames tiveram um grande upgrade, passando a ter arquiteturas de ou 32 ou 64 bits. Aí nos anos 2000, os computadores também tiveram uma grande participação
na indústria de jogos digitais. E aí, em 2005, teve uma inovação com o videogame da Nintendo, que foi o Wii. E aí, depois, isso foi feito também pela Microsoft e pela Sony, que era a utilização de movimentos do jogador para poder controlar, né, o jogo, em vez de ser simplesmente você ficar sentado pressionando botões em um controle. Aí lá para 2002 o pessoal começou a querer trazer alguma coisa de 3D para os jogos, mas não foi muito para frente. E de lá para cá a gente tem tanto computadores competindo com os videogames da Nintendo, da Microsoft e da Sony. E o que eles estão fazendo de inovação talvez seja a utilização de realidade virtual ou de realidade aumentada, especialmente os consoles da Sony e da Microsoft. Os computadores pessoais têm uma característica interessante, que é que a tecnologia das placas gráficas aceleradoras, elas determinam os saltos entre as gerações de computadores. Nos consoles, o pessoal cria o console num ano e aí fica vendendo ele durante 4, 5, 6 anos. E aí só depois desses 5, 6 anos é que vem um novo ciclo. No caso dos computadores, isso é bem mais rápido. E a gente tem também hoje os dispositivos móveis, né? Celulares, tablets e tal, que são muito utilizados, né? São bastante interessantes para os jogos também. Na década de 70, a gente teve o fenômeno arcade, especialmente no Japão, inclusive é até muito forte lá hoje em dia. Esse carinha que chama Nolan Bushnell, ele fez a adaptação daquele jogo Space War, criou um hardware customizado, colocou junto com uma TV e uma caixa de madeira e fez o esquema da operação por moedas. Ele não fez muito sucesso, especificamente esse jogo, mas deu início a uma série de outras empresas, o próprio Nolan lançando outros jogos nesse mesmo estilo. Um que ficou bastante famoso foi o jogo Pong, que foi lançado em 1992 e fez inclusive o Nolan Bushnell fundar a empresa que a gente conhece como Atari. Se a gente abrir uma caixa dessas de fliperama, a gente vai ver que a gente tem algo parecido com uma TV lá. Na verdade, hoje em dia, muito provavelmente é simplesmente uma TV. E aí tem o hardware que está executando o jogo e a questão da operação por moedas. Outros jogos de arcade que foram lançados em 1978, teve o Lunar Lander, que você controlava uma navezinha que estava pousando na Lua e ela tinha que chegar aqui embaixo com velocidade zero e retinha. Em 78 também teve o jogo Asteroids, que você controla essa navezinha e ela está no espaço e anda com inércia. E aí você tem que destruir os asteroides e cada vez que você destrói um asteroide grande, ele se divide em 2 menores. A Midway, que é outra empresa que surgiu na época também, criou o Space Invaders, que você controlava essa navezinha aqui e tinha que ir destruindo todos esses alienígenas que vinham andando para o lado e descendo, anda para o lado e desce. E aí tinha essas barreirinhas aqui para tampar, né, para te ajudar. E em 1980, a empresa Namco lançou o Pac-Man. Tudo isso aqui para arcade. E o Pac-Man foi uma grande revolução também, fez bastante sucesso. O pessoal ficava 10, 15 pessoas atrás de quem estava jogando para poder ver, né, quem conseguia fazer uma pontuação melhor. Em 1981, a Nintendo lançou o seu primeiro jogo, que foi o Donkey Kong. Não foi Mario. No caso, você jogava com o Mario, seu personagem era o Mario aqui, e você tinha que salvar a princesa que estava lá em cima, sequestrada pelo Donkey Kong. Só que, curiosamente, em vez do jogo chamar Mario, ele chamava Donkey Kong, que era o nome do inimigo. Ficava lançando barris, e o Mario tinha que pular os barris, subir a escadinha até chegar lá em cima sem levar porrada. E na década de 70, e foi ficando mais forte a cada década, surgiram os consoles. Esse que a gente está vendo na foto aqui é o Atari 2600, lá de 1977. E é curioso a gente olhar o design. Essa peça aqui na frente dele era de madeira, aqui era de plástico. Aqui a gente já tinha alguns controles. E aqui é onde a gente colocava o cartucho. Esses botões aqui a gente utilizava para poder selecionar qual dos jogos que estava no cartucho a gente queria jogar. Porque assim que a gente entrava no jogo, não tinha sisteminha operacional que você escolhia qual jogo que você queria jogar. Ele já entrava diretamente lá. E o controle tinha essa carinha aqui, que era esse, chamava de joystick, né, que é esse pauzinho aqui é o direcional, e aqui a gente tem um único botão que fazia tudo.
Esse videogame, o Atari 2600, que foi o primeirão assim que fez bastante sucesso, ele era um console que era vendido barato. Aí como é que a Atari ganhava dinheiro? Basicamente vendendo os cartuchos. E uma coisa muito interessante sobre os jogos do Atari é que todos eles podiam ter no máximo 4 KB. Ou seja, nada de armazenar imagens, texturas e etc. Em 1982, lançaram o jogo Pitfall, que era um dos precursores dos jogos de plataforma. Você controlava este carinha aqui e ele tinha que, né, desviar das coisas embaixo. Também tinha o jogo River Raid, que você controlava um aviãozinho e você tinha que ir andando para cima, destruindo as coisas e evitando levar tiros. E também pegando combustível para o seu avião não cair. Em 81, teve também o jogo Frogger, que você controla o sapinho que tem que atravessar primeiro a rua e depois o laguinho. Aí vários outros consoles e novas versões dos mesmos consoles foram lançados no final dos anos 70 e início dos 80. Vários dos jogos que foram criados para arcade foram portados, foram transformados para console. E alguns fracassaram, como por exemplo o Pac-Man. Pac-Man não teve o mesmo sucesso. E o pessoal fala que não teve o mesmo sucesso porque o sucesso dele nos arcades era justamente você estar jogando e ter um monte de pessoa atrás torcendo a favor ou contra você. No caso dos consoles, que a ideia é você ter um console em casa, né? Não vai ter 15 pessoas atrás de você, aí o jogo Pac-Man não foi tão apelativo. Aí em 1982, alguns funcionários da Atari saíram dela e fundaram uma outra empresa que chama até hoje Activision. Essa empresa é o que a gente chama de a primeira third party developer, ou seja, um desenvolvedor que não é a própria empresa que cria o console. Ela desenvolvia apenas os jogos dos cartuchos. Aí no início dos anos 80, lá em 83 e 84, teve um crash. Teve um grande sucesso até 82, só que aí ela começou a ter problemas e aí algumas empresas começaram a entrar em falência. Não tinha muitos avanços tecnológicos, tinha um excesso de jogos e cartuchos, mais de 50 empresas, e isso era um excesso na época dado, né, que o público-alvo era bem mais restrito. Alguns jogos de muita baixa qualidade foram lançados, né, tem um caso famoso do jogo sobre o filme ET, que o pessoal diz que o jogo era tão terrível, que a própria empresa que criou o jogo, depois de ver o fracasso, juntou os cartuchos tudo numa pilha e botou fogo. Aí o pessoal começou a levantar uma série de dúvidas quanto ao futuro da indústria de jogos. Eles começaram a comparar a indústria de jogos digitais com uma moda passageira da época também, que era o bambolê, que tinha vendido bastante, uma febre assim violenta, só que muito rapidamente o interesse público caiu. Aí, ainda na década de 80, uma coisa que meio que salvou assim a indústria de jogos foi a entrada dos computadores pessoais. Algumas das plataformas de computadores pessoais fizeram muito sucesso com jogos, como por exemplo o Commodore, Amiga, o Apple II. Mas como o PC da IBM e os seus vários clones que surgiram depois acabaram virando o padrão da indústria, eles acabaram que tomaram frente, né, nessa indústria de jogos digitais para computadores. Aí hoje em dia a gente inclusive fala jogos de computador muitas vezes, ou jogos de videogame, ou jogos eletrônicos. Mas sinceramente eu acho interessante falar de jogos digitais porque aí fica indistinto de qual plataforma que a gente está falando. No âmbito dos computadores pessoais, especialmente para o IBM PC, várias empresas começaram a desenvolver jogos, como por exemplo a Sierra, a Electronic Arts, olha que logomarca terrível, a LucasArts, do George Lucas, do Star Wars, e outras empresas. Sobre os jogos para PC, em 1984, um cara russo, Alexei Parnov, ele lançou o Tetris, que ficou muito famoso, foi clonado, né, por trocentos outros lugares, países. Ele mesmo, o Alexei, não ficou rico, não ganhou muito dinheiro ou quase nada, mas o jogo Tetris fez um tremendo sucesso. Em 89, a empresa que chamava Maxis, do Will Wright, criou um simulador de cidade, de construção de cidade, que era o SimCity.
Em 93, a gente já teve a id Software fazendo um jogo de tiro em primeira pessoa que chamava Doom. Em 95, a Blizzard criou o Warcraft, que era um jogo de estratégia em tempo real que se controlava um exército. Foi bem inovador na época. Em 97, aí a gente já estava com internet mais ou menos acessível. Aí uma empresa chamada Origin Systems criou um jogo que você só podia jogar se tivesse conectado. Foi o Ultima Online. Em 99, teve um jogo muito parecido com o Ultima Online, porque ele era, né, exclusivamente online, que era o EverQuest. Só que a diferença é que ele era um jogo, né, completamente tridimensional. Em paralelo aos jogos de computador, os consoles também ganharam nova vida com uma nova geração. Em 84, a Nintendo lançou o Nintendo Entertainment System, que é o NES. Uma outra empresa que chama Sega lançou o Sega Master System em 86. Depois a Nintendo, no ano de 90, lançou o Super Nintendo e a Sega lançou o Sega Genesis, que a gente conhece aqui no Brasil como Mega Drive. Depois a Sega lançou o Saturno em 94, a Sony estreou no mercado de plataformas e jogos com o PlayStation e a Nintendo lançou o Nintendo 64 em 95. Aí, entrando nos anos 2000, a Sony lançou o PlayStation 2, a Sega fez um negócio muito interessante com o videogame dela na época, que era o Dreamcast, que introduziu o acesso à internet, então foi a pioneira disso nos consoles. A Nintendo lançou o GameCube, aí a Microsoft entrou na briga também, lançou o Xbox. A Sega não estava bem das pernas, acabou saindo dessa corrida de criação de hardware. E aí a Sony e a Microsoft colocaram acesso à internet em todos os consoles, né, deles. Na próxima geração, a Microsoft criou o Xbox 360, a Sony o PlayStation 3 e a Nintendo o Nintendo Wii. A geração atual, que a gente chama de oitava geração, é composta pelo PlayStation 4 da Sony, lançado em 2013, o Xbox One da Microsoft também em 2013 e o Nintendo Switch lançado em 2017. O que a gente tem hoje em dia é que o PlayStation e o Xbox eles são muito potentes e basicamente equivalentes do ponto de vista de desempenho. Normalmente os jogos que saem para um saem para o outro também. A Nintendo, desde o Nintendo Wii, o que ela fez? Ela deu um passo para trás no avanço tecnológico para poder fazer gráficos hiper mega realistas. Em vez de fazer isso, ela vem focado em outros tipos de inovação, e especialmente aquelas que tangem a forma como o jogador interage com o jogo. Então, com o Nintendo Wii, ela inaugurou esse lance do uso de movimentos, né, do jogador. Depois teve o Wii U, que ela fez uma questão interessante que você podia jogar o jogo tanto na TV e alguns jogos você podia jogar num tablet, que era o controle do videogame. E em 2017, o Nintendo Switch veio com essa proposta mais agressiva, permitindo que os jogadores joguem qualquer jogo na TV ou à mão mesmo, né? Nesse tablet com os controles anexados, fazendo um console híbrido. Ele é tanto um console, né, de mesa, né, que fica conectado na sua TV, como também um videogame portátil que você pode levar para qualquer lugar. Falando nos portáteis, a sua origem é antiguinha. Na década de 80 já tinha o Game & Watch. Em 90 teve o jogo do Donkey Kong portátil. A Sega lançou em 91 o Game Gear, que era semelhante, porém muito mais poderoso até que o Game Boy da Nintendo. A diferença do Game Gear e do Game Boy para esses dois aqui é que eles funcionavam também com cartucho, ou seja, você podia trocar o jogo. Nesses primeirinhos aqui não, era só um jogo. Hoje em dia a gente tem o Nintendo 3DS, ele é um videogame portátil que tem duas telas. A de cima você consegue enxergar a imagem 3D mesmo sem utilizar óculos, e na parte de baixo ela é sensível ao toque. E aí ele pega e fecha quando você não está jogando. A Sony tem o PS Vita, que é um portátil bastante poderoso também, só que de 2012. E a Nintendo, né, agora ela tem esse console híbrido, que é o Switch. A gente também não pode esquecer dos celulares e tablets que cumprem um papel fundamental também na indústria de jogos de hoje em dia.
Dado que a gente tem toda essa gama de plataformas que executam jogos, como que eu faço para decidir para qual ou quais plataformas eu quero publicar o meu jogo? Aí a gente vai entender isso no próximo vídeo.